Quando a mãe solteira inocente morde o isco, um milionário confessa sua paixão oculta. Na pequena cidade de Maré Verde, onde o sol beija o mar, arrastando sonhos pela areia, Ana se sentia sempre à deriva. Com apenas 30 anos e um sorriso cansado, ela carregava nos ombros o peso de ser mãe solteira de Lucas, um garoto esperto de 7 anos que trazia luz aos seus dias mais escuros. Mas a cada amanhecer, a solidão se tornava uma companhia ainda mais traiçoeira. As horas passavam lentas, entre as responsabilidades do trabalho, em uma pequena loja e os desafios do dia a dia. As noites eram longas, envoltas em pensamentos urgentes. Será que ela conseguiria dar a Lucas a vida que ele merecia? Quando um cartaz colorido apareceu na janela da loja, fisgou sua atenção. Grande evento beneficente. Venha ajudar. A voz animada do organizador, alguém promissor, punha pulgas atrás da orelha de todos. Ana hesitou, mas logo se sentiu atraída pela ideia de oferecer o que pudesse, mesmo que... Ana lutava contra as lembranças das adolescências, compartilhadas, quando o olhar dele a deixava inquieta e seu coração pulsava forte. Ao mesmo tempo, um eco de incerteza surgia conforme se aproximava dele. O que ele queria com uma mulher como eu? Pensava, mesmo sendo irresistivelmente atraída pelo jeito apaixonado e intenso dele. Com o evento se aproximando, os mistérios começaram a se desdobrar. Ana descobriu que Rafael tinha uma ligação com sua mãe. Algo que a fez estremecer e questionar tudo o que acreditava saber sobre si mesma. As conversas entre os dois se tornaram mais frequentes, cheias de risos e confissões discretas, mas também de um medo palpável. Rafael carregava as expectativas de uma família que não aceitava essa conexão, e isso a deixou inquieta. À medida que o evento se desenrolava, a tensão crescia. Foi então que um acontecimento inesperado, uma ameaça ao segurança de Ana e Lucas. Seguiria o que sempre havia desejado ou cederia às obrigações familiares? Essa história estava apenas começando, e a névoa do futuro pairava sobre eles, impenetrável e cheia de promessas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana olhava fixamente para Rafael, seu coração acelerado e a garganta apertada. A expressão dele a dizia muito além das palavras que não vinham. A tensão pairava entre eles. O que escolheria? Cada segundo parecia arrastado, enquanto a inquietação se instalava nos dois. De repente, um barulho estridente cortou o silêncio. Um grito agudo rompeu a atmosfera, seguido por uma série de passos correndo. Ana se virou, o pânico borbulhando em seu peito. A loja estava cheia de pessoas. O evento estava prestes a começar, e um caos se instalava. Rafael fez menção de ir, mas Ana o segurou. O que está acontecendo? A voz dela tremia. Ele olhou para trás, e os olhos dele brilhavam com uma mistura de preocupação e medo. É Lucas! Ele disparou, correndo em direção à saída. Ana sentiu seu coração paralisar. Lucas estava no parque próximo, deveria estar seguro, mas um instinto gutural a fez seguir Rafael. Quando chegaram ao parque,
A cena era desoladora. Havia gritos, desordem, e um grupo de pessoas estava em volta de uma fonte. Ana pressentiu o desespero. Enquanto atravessava a multidão, um aperto no estômago a fez parar. No meio da agitação, viu um corpo caído. E o que ela viu a paralisou. Era Lucas, desacordado no chão. O mundo dela desabou. Ela correu. A imagem do pequeno filho, levando uma facada no peito, a atingiu como uma tempestade. Rafael estava a poucos passos, sua expressão de choque e horror refletindo o que ela mesma sentia. O clima alegre, o animado evento beneficente, tudo isso desapareceu, engolido pela realidade devastadora. "Lucas!" Ana gritou, ajoelhando-se ao lado do garoto. Ela tocou o seu rosto, quente e pálido. A respiração falhava e as lágrimas escorriam. Neste momento, o que mais importava? Qualquer coisa além do bem-estar dele se apagou, como as luzes da cidade ao amanhecer. Rafael estava parado, mas seu olhar estava fixo em algo além, como se um raio de compreensão o atingisse. O alvoroço entre os que assistiam estava crescendo, murmurando sobre um ataque, alguém que havia se descontrolado. Ana não escutava nada, apenas o coração acelerado de Lucas, ecoando no vazio ao seu redor. O que havia acontecido? Quem? Por quê? O mundo estava em colapso, e todas as inseguranças, todas as ansiedades agora pareciam pequenas. Erros sem importância. Quando as sirenes do socorro se aproximaram, Ana levava Lucas em seu colo, os braços dele pendendo sem vida. Ela estava em choque, um só desejo em mente. "Fique comigo, meu amor." A voz dela mal saía, sufocada pelo terror. Rafael, que tinha se afastado, agora voltava, mas havia algo diferente em seu olhar. "Ana, precisamos falar, e é urgente." A intensidade dele a fez hesitar. Agora não era o momento. "Lucas." E pela primeira vez, ela percebeu o que ele não havia dito. Um segredo, um vínculo mais profundo entre eles. A revelação a atravessou como uma faca. O que ele tinha a esconder? Bastou um único olhar, e Ana soube. Isso mudaria tudo. Algumas pessoas se aproximaram e começaram a ajudar, mas a dor no peito de Ana era insuportável. O mistério pairava entre ela e Rafael, agora mais espesso. O que mais ainda estava por vir? O futuro havia se desmoronado e os segredos se espreitavam nas sombras. Ana sentiu cada batida de seu coração pulsando forte no peito, enquanto olhava Rafael. Ele tinha algo a dizer e as sirenes se aproximavam, vibrando na atmosfera tensa. A cena ao seu redor se transformou em um borrão. A dor, o desespero só pensava em Lucas. O rosto do garoto, o brilho nos olhos, agora se apagava em sua memória. Rafael se agachou ao lado dela, seu olhar intenso, mas havia algo de diferente. A tensão crescia. "Ana, escuta." Ele começou, mas uma multidão ainda se aglomerava ao redor delas. O alvoroço fazia o mundo parecer incontrolável. Ana mal ouvia suas palavras. "Lucas." O nome escapava como um sussurro entre seus lábios. Ela precisava dele. Precisava saber se ele estava bem. Com o coração na boca, viu paramédicos chegando, mas a esperança se misturava com a angústia. O toque de Rafael em seu braço foi como um choque. "Eu te amo," ele declarou, e Ana franziu a testa. A declaração não era a que esperava. "Ana, escute! Isso é importante!" "Eu posso." Ele olhou para os socorristas e depois baixou a voz, como se o peso da verdade fosse esmagador. "Eu tenho que te contar sobre mim, sobre nós.
Ana balançou a cabeça, confusa. Agora não. Lucas está? É sobre Lucas. Sua voz foi um sussurro urgente. Ele não será o mesmo se não souber a verdade. Você precisa saber antes que seja tarde demais. O pânico tomou conta dela. O que você está dizendo? O que tem a ver? E antes que pudesse entender, uma mulher emergiu da multidão, altiva, cabelo grisalho e um olhar que furava, como se conhecesse cada um deles. Ela se aproximou com determinação. Rafael! O tom dela ressoou como um trovão. Isso é tudo culpa sua! Ana sentiu o estômago revirar. Quem é você? A curiosidade e a raiva dominaram, mas a mulher não parecia interessada em respondê-la. O olhar dela estava fixo em Rafael. Você não pode fugir disso. O que você fez? Pensei que tivéssemos concordado em manter isso em segredo. Ela se virou para Ana com um olhar gelado. Você vai negar seu filho? Ele nem sabe o que realmente é. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Negar meu filho? O que você quer dizer com isso? Já era difícil suportar a dor. Agora, uma nova camada de confusão a envolvia. Rafael estava em choque. Palavras não saíam. Eu só quis proteger você, Ana. E Lucas? Proteger de quê? Ana sentia como se a terra sob seus pés estivesse se desmoronando. O que você está escondendo de mim? Você vai descobrir a verdade a qualquer custo. A mulher disparou, virando-se para se afastar. Espere! Ana gritou, mas era em vão. A mulher desapareceu na multidão, levando consigo um pedaço da sua sanidade. Rafael a olhou, a frustração e a dor estampadas no rosto. Precisamos sair daqui, ele disse. Há urgência na voz. Vou te explicar tudo, mas precisamos ir agora. Ana não sabia se poderia confiar nele. Toda a situação parecia um pesadelo, mas o olhar dele, agora cheio de desespero, parecia verdadeiro. E Lucas? Seu coração disparou novamente. Precisamos primeiro ter certeza de que ele vai ficar bem. O que a mulher dissera ficava ecoando em sua mente. O que ela queria dizer sobre Lucas? O que Rafael havia escondido? O futuro da vida que eles estavam construindo parecia colapsar como castelos de areia. Tudo que Ana desejava era clareza, mas agora havia mais perguntas do que respostas. O que Rafael iria revelar poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, tentando manter a cabeça no lugar. O caos ainda a cercava, mas naquele momento ela precisava da verdade. Com o coração repleto de incerteza, Ana tomou a mão de Rafael. Vamos! Disse, mas as sombras do desconhecido permaneciam e o futuro se tornava cada vez mais incerto. O impacto daquela revelação ainda estava por vir, e ela mal podia imaginar aonde isso tudo a levaria. Ana respirou fundo, seu coração disparado enquanto segurava a mão de Rafael. Vamos! Disse, mas havia um frio na barriga. As sirenes estavam mais próximas, e cada segundo arrastava-se como se o universo estivesse contra ela. Precisava de respostas. O que você tem a dizer sobre Lucas? Precisamos ir. Eu vou explicar tudo. A urgência na voz de Rafael ecoou com o pânico que ela sentia. Eles começaram a caminhar, afastando-se da cena caótica. Mas Ana sentia os olhares das pessoas na multidão, como se cada um estivesse a analisá-la, murmurando sobre o que havia acontecido. Os paramédicos estavam em ação, cuidando de Lucas. Raiva e impotência misturaram-se dentro dela, enquanto se lembrava da expressão do filho, a luz em seus olhos se apagando. O que teria acontecido? E essa mulher misteriosa, aquela sensação de que tudo estava indo para o fundo, a envolvia.
Rafael agiu como um guia. Seu rosto pálido refletia tanto medo quanto determinação. Entraram em um beco escuro, longe dos olhares curiosos. Ela se virou para ele, batendo os pés no chão, ansiosa por respostas. Por que você estava tão preocupado? O que essa mulher quis dizer sobre Lucas? A expressão de Rafael estava pálida, como se ele tivesse visto um fantasma. Ana, você precisa entender. A verdade pode ser devastadora. Ele hesitou, buscando as palavras. Lucas, ele não é como as outras crianças. O coração de Ana parou. O que você quer dizer com isso? Um nó se formou em sua garganta. O tempo parecia ter parado, enquanto olhava para Rafael, esperando que ele falasse. Mas as palavras soavam pesadas, como se trancadas na garganta dele. Ele é especial, Ana. Não é só o jeito que você vê. Você tem que saber. Especial? Como assim? Ele é só uma criança. Sua voz aumentou, e o desespero estava se transformando em raiva. Rafael olhou em volta, dando passos cuidadosos, como se a situação estivesse prestes a sair do controle a qualquer momento. Eu sou parte de uma linhagem que trata de seres extraordinários. E Lucas? Ele hesitou, a tensão visível em seu rosto. E o que isso significa realmente? Ela exigiu. Se você não me disser agora, vou perder a cabeça. O que está acontecendo? O olhar de Rafael escureceu. Dizem que as crianças dessa linhagem têm habilidades especiais. Lucas pode ser um dos poucos. Aquilo foi como um soco no estômago. Habilidades especiais? Você tá brincando? Isso é uma loucura! Ana balançou a cabeça, tentando afastar o conceito de que Lucas era diferente. Você está me dizendo que ele é um monstro? Não, não é isso. Ele é único, Ana. Isso é algo que deve ser protegido e, ao mesmo tempo, deve ser mantido em segredo. Ele deu um passo para mais perto, pegando sua mão. Você precisa confiar em mim. Confiar em você? O veneno das suas palavras misturava-se com frustração. Depois do que aconteceu, depois de tudo, e a mulher? O que ela sabe sobre Lucas? O que você esconde de mim, Rafael? Assim que as palavras saíram da boca dela, o chão abaixo deles pareceu estremecer. O grito de pânico de alguém atrás deles cortou a atmosfera. Ana virou-se, só para ver a mulher de antes, correndo em direção a eles. O que ela queria? Não, não deixem ela chegar até aqui. Rafael gritou, puxando Ana para mais perto. A tensão no ar se tornou palpável. A mulher parou, os olhos fixos em Lucas, de quem Ana só queria ter certeza de que estava seguro. Mas então a mulher gritou. Você não faz ideia do que ele pode se tornar. Ana ficou paralisada, as palavras reverberando em sua mente. O que mais havia em jogo? Enquanto a mulher se aproximava, o rosto dela se iluminou com reconhecimento. Você é a mãe dele, do garoto que pode mudar tudo, e você não tem ideia do perigo que está prestes a enfrentar. Um tremor percorreu a espinha de Ana. Do que você está falando? O que Lucas pode mudar? A expressão da mulher parecia uma mistura de desespero e raiva, e ela gritou, extinção! Ele é o último da linhagem, e todos nós estamos em perigo. As últimas palavras dela pairaram no ar, e Ana sentiu como se o mundo estivesse desmoronando de novo. Rafael olhou para a mulher, em choque e horror. Você não deveria ter vindo aqui. Mas a verdade estava agora exposta, e Ana se viu perdida em um mar de incertezas. Tudo o que conhecia começou a desmoronar. Lucas, ele era especial, mas a que custo? E por que essa mulher parecia tão certa sobre o futuro fatídico que o aguardava? A tensão entre eles se tornava insuportável. Ana, com o coração na boca,
estava prestes a descobrir o que mudaria tudo na vida deles. O que aconteceria a seguir? A escuridão estava se aproximando, e a verdade não poderia mais ser ignorada. Ana ficou paralisada, absorvendo as palavras da mulher. O que ele pode se tornar? Essa pergunta ecoava em sua mente. Rafael estava pálido, instável, e a tensão aumentava. A mulher não parecia ter terminado. Ele, a última esperança. Sua voz soou cortante e os olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Seus poderes, o que você não entende é que o tempo está passando. Logo, ele não será apenas uma criança. Ele pode ser uma ponte entre mundos, ou a causa da destruição total. O quê? Ana respirou fundo, a confusão lhe fazendo girar a cabeça. Que destruição! O chão parecia querer abrir-se sob seus pés. Rafael, claramente abalado, buscava uma forma de intervir. Todo mundo está atrás dele. Eles sabem do seu potencial. E isso significa que a vida dele está em perigo. Ela deu um passo à frente, como se quisesse agarrar Ana. Ana, você precisa esconder Lucas. A qualquer custo. O intervalo de silêncio se instalou. Ana olhou para Rafael. Esconder? Como assim? A mentira parecia rolar em sua língua. Do que você está falando? Eu preciso te contar a verdade sobre sua linhagem. Rafael interrompeu, mas o desespero na voz da mulher dominou o momento. Eles vêm. Ana, estão vindo. Ao dizer isso, um som intenso ecoou por trás deles. Um barulho de motor e sirenes. A multidão parecia se dispersar, mas não antes de uma sombra grotesca tomar forma no fim da rua. Uma van preta, com os vidros escurecidos, acelerou em direção a eles, e o coração de Ana acelerou. Corra! Rafael gritou, puxando Ana pela mão. Mas no mesmo instante, a porta da van se abriu, e figuras encapuzadas saíram de dentro, movimentos rápidos e precisos. Os rostos eram indistintos, mas a intenção estava clara. Ana se virou em direção a Lucas, que agora se tornava aquele pequeno que ela conhecia tão bem. Lucas! O desespero brotou como uma planta em solo árido. Rafael a puxou, mas seu coração e sua mente lutavam entre correr e ficar. Temos que levá-lo embora! Rafael puxou Ana com força, mas ela hesitou. Não podemos deixá-lo! Um dos encapuzados se virou e a visão dela ficou embaçada. Com um gesto, ele parou, e uma onda de energia percorreu o ar, fazendo o ambiente vibrar. Ele é nosso! Gritou o encapuzado. E enquanto Ana ia fazer o movimento, Lucas começou a reagir. Seu corpo tremia. Ele gritou, uma onda sonora que desestabilizou tudo ao redor. E Ana ficou paralisada, sem saber se deveria se desesperar ou entender a cena. Não! Rafael gritou. Mas já era tarde. A energia se intensificou, explodindo em uma luz ofuscante que fez com que todos ao redor fechassem os olhos. Ana sentiu-se ser puxada para trás, uma força invisível. Ela gritou, mas o som dela se perdeu na torrente. Naquele instante, tudo mudou. Lucas se destacou, seu corpo brilhar intensamente, revelando algo que Ana nunca poderia imaginar. Marcas luminosas começaram a surgir por todo o seu corpo, padrões que pareciam pulsar com vida. Aquela não era a criança que ela conhecia. As figuras encapuzadas ficaram paradas, os rostos cobertos, mas Ana sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a ruir sob uma nova luz. As revelações se desdobravam em sua mente, e a conexão dela com Rafael parecia mudar. A verdade sobre Lucas estava emergindo, enquanto o passado dela se tornava uma sombra do que eram antes. Um grito ensurdecedor ecoou na mente de Ana. A identidade de Lucas se revelava, e a imagem de Rafael tornou-se confusa. Nesse momento, suas ligações, seus segredos e sua vida começavam a colidir.
O que ela sabia sobre proteção e amor agora se misturava com perigos e verdades escondidas. E quando a luz se dissipou, Ana olhou nos olhos de Lucas. O pequeno que ela conhecia desaparecera, e em seu lugar havia uma nova realidade. O que você se tornou? Sussurrou, enquanto a van se aproximava, disposta a pegar o que acreditava ser dela. A reviravolta estava clara. A busca por respostas apenas começara, e o futuro prometia ser deixa, mas a verdadeira luta. Essa pergunta ecoava em sua mente. Rafael estava pálido, instável, e a tensão aumentava. A mulher não parecia ter terminado. Ele é a última esperança. Sua voz soou cortante, e os olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Seus poderes. O que você não entende é que o tempo está passando. Logo, ele não será apenas uma criança. Ele pode ser uma ponte entre mundos, ou a causa da destruição total. O quê? Ana respirou fundo, a confusão lhe fazendo girar a cabeça. Que destruição! O chão parecia querer abrir-se sob seus pés. Rafael, claramente abalado, buscava uma forma de intervir. Todo mundo está atrás dele. Eles sabem do seu potencial, e isso significa que a vida dele está em perigo. Ela deu um passo à frente, como se quisesse agarrar Ana. Ana, você precisa esconder Lucas, a qualquer custo. Um intervalo de silêncio se instalou. Ana olhou para Rafael. Esconder? Como assim? A mentira parecia rolar em sua língua. Do que você está falando? Eu preciso te contar a verdade sobre sua linhagem. Dot. Rafael interrompeu, mas o desespero na voz da mulher dominou o momento. Eles vêm, Ana! Estão vindo! Ao dizer isso, um som intenso ecoou por trás deles. Um barulho de motor e sirenes. A multidão parecia se dispersar, mas não antes de uma sombra grotesca tomar forma no fim da rua. Uma van preta, com os vidros escurecidos, acelerou em direção a eles, e o coração de Ana acelerou. Corra! Rafael gritou, puxando Ana pela mão. Mas no mesmo instante, a porta da van se abriu e figuras encapuzadas saíram de dentro. Movimentos rápidos e precisos. Os rostos eram indistintos, mas a intenção estava clara. Ana se virou em direção a Lucas, que agora se tornava aquele pequeno que ela conhecia tão bem. Lucas! O desespero brotou como uma planta em solo árido. Rafael a puxou, mas seu coração e sua mente lutavam entre correr e ficar. Temos que levá-lo embora. Rafael puxou Ana com força, mas ela hesitou. Não podemos deixá-lo. Um dos encapuzados se virou, e a visão dela ficou embaçada. Com um gesto, ele parou, e uma onda de energia percorreu o ar, fazendo o ambiente vibrar. Ele é nosso! Gritou o encapuzado. Enquanto Ana ia fazer um movimento, Lucas começou a reagir. Seu corpo tremia. Ele gritou, uma onda sonora que desestabilizou tudo ao redor. E Ana ficou paralisada, sem saber se deveria se desesperar ou entender a cena. Não! Rafael gritou, mas já era tarde. A energia se intensificou, explodindo em uma luz ofuscante que fez com que todos ao redor fechassem os olhos. Ana sentiu-se ser puxada para trás, uma força invisível. Ela gritou, mas o som dela se perdeu na torrente. Naquele instante, tudo mudou. Lucas se destacou, seu corpo brilhar intensamente, revelando algo que Ana nunca poderia imaginar. Marcas luminosas começaram a surgir por todo o seu corpo, padrões que pareciam pulsar com vida. Aquela não era a criança que ela conhecia. As figuras encapuzadas ficaram paradas, os rostos cobertos, mas Ana sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a ruir sob uma nova luz. As revelações se desdobravam em sua mente, e a conexão dela com Rafael parecia mudar.
A verdade sobre Lucas estava emergindo enquanto o passado dela se tornava uma sombra do que eram antes. Um grito ensurdecedor ecoou na mente de Ana. A identidade de Lucas se revelava e a imagem de Rafael tornou-se confusa. Nesse momento, suas ligações, seus segredos e sua vida começavam a colidir. O que ela sabia sobre proteção e amor agora se misturava com perigos e verdades escondidas. E quando a luz se dissipou, Ana olhou nos olhos de Lucas. O pequeno que ela conhecia desaparecera e em seu lugar havia uma nova Reali. O capuz caiu, revelando um rosto que Ana conhecia muito bem. Era Clara, sua melhor amiga do colégio. A última pessoa que pensou que poderia estar envolvida. Seu olhar estava cheio de uma determinação tão intensa que fez o coração de Ana parar por um momento. Clara, o que você está fazendo aqui? A incredulidade misturou-se com a confusão e um aperto no peito dela. Rita olhou de Ana para Lucas e ergueu uma expressão de preocupação. Estou aqui para proteger Lucas. Ele não pode ficar com você. Você não sabe quem ele é. O desespero na voz dela cortou como uma faca. Ele não é apenas uma criança. Ele é a chave para tudo. E o que vem atrás dele é mais perigoso do que você imagina. Ana mal conseguiu processar. Perigoso? Como assim? E você sabe disso porque eu sou parte da mesma linhagem que ele, Clara exclamou, enquanto Rafael observava, boquiaberto, como se estivesse assistindo a um filme em que não participava. As palavras dela pairaram no ar, como uma bomba, prestes a explodir. O que você quer dizer? Você também é como ele? O choque a atingiu. E, de repente, tudo o que ela pensava sobre Clara e sua amizade começou a desmoronar. Eu sempre soube, mas nunca pude contar. Lucas é diferente. Ele não é apenas uma criança com poderes. Ele é o último. E se eles o pegarem? Clara olhou para o céu, como se pudesse ver as sombras que ameaçavam seu futuro. Ele irá desencadear a extinção. Os gritos da multidão continuavam a ecoar ao fundo, mas Ana estava presa em um labirinto de novas informações e medos. As peças estavam se encaixando e a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Então, o que você quer fazer? Deixar que levem meu filho? Não! Precisamos treiná-lo. Tem que haver uma maneira de controlar o que ele se tornará. Clara disse com um olhar ardente que desafiava a Ana. E você acha que pode confiar em mim? Depois de tudo? As palavras saíram carregadas de dor e desconfiança. Não é sobre nós. É sobre Lucas. Clara respondeu, sua voz cortante, enquanto Rafael observava, com as mãos tremendo. A verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas, e Ana não sabia mais em quem confiar. Ele precisa de proteção, disse Clara, olhando para a van que se aproximava. O passado delas oscilava num caos, e ali Ana percebeu que essa nova revelação mudaria tudo. O que mais estava escondido por trás daquele brilho? As perguntas fervilhavam em sua mente. O futuro agora era uma mistura de esperança, dúvida e um terror iminente que fazia seu coração acelerar. O que Clara realmente queria? E em meio ao caos crescente, Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava por vir poderia destruir não apenas sua vida, mas deixá-la em situações inimagináveis. A guerra estava prestes a começar, e ninguém saberia verdadeiramente quem sobreviveria. Ana ficou paralisada, absorvendo as palavras da mulher.
O que ele pode se tornar? Essa pergunta ecoava em sua mente. Rafael estava pálido, instável, e a tensão aumentava. A mulher não parecia ter terminado. Ele é a última esperança. Sua voz soou cortante, e os olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Seus poderes. O que você não entende é que o tempo está passando. Logo, ele não será apenas uma criança. Ele pode ser uma ponte entre mundos, ou a causa da destruição total. O quê? Ana respirou fundo, a confusão lhe fazendo girar a cabeça. Que destruição! O chão parecia querer abrir-se sob seus pés. Rafael, claramente abalado, buscava uma forma de intervir. Todo mundo está atrás dele. Eles sabem do seu potencial. Isso significa que a vida dele está em perigo. Ela deu um passo à frente, como se quisesse agarrar Ana. Ana, você precisa esconder Lucas. A qualquer custo. Um intervalo de silêncio se instalou. Ana olhou para Rafael. Esconder? Como assim? A mentira parecia rolar em sua língua. Do que você está falando? Eu preciso te contar a verdade sobre sua linhagem. A ponto... Rafael interrompeu, mas o desespero na voz da mulher dominou o momento. Eles vêm, Ana! Estão vindo! Ao dizer isso, um som intenso ecoou por trás deles, um barulho de motor e sirenes. A multidão parecia se dispersar, mas não antes de uma sombra grotesca tomar forma no fim da rua. Uma van preta, com os vidros escurecidos, acelerou em direção a eles, e o coração de Ana acelerou. Corra! Rafael gritou, puxando Ana pela mão. Mas no mesmo instante, a porta da van se abriu. E figuras encapuzadas saíram de dentro, movimentos rápidos e precisos. Os rostos eram indistintos, mas a intenção estava clara. Ana se virou em direção a Lucas, que agora se tornava aquele pequeno que ela conhecia tão bem. Lucas! O desespero brotou como uma planta em solo árido. Rafael a puxou, mas seu coração e sua mente lutavam entre correr e ficar. Temos que levá-lo embora. Rafael puxou Ana com força, mas ela hesitou. Não podemos deixá-lo. Um dos encapuzados se virou, e a visão dela ficou embaçada. Com um gesto, parou, e uma onda de energia percorreu o ar, fazendo o ambiente vibrar. Ele é nosso! Gritou o encapuzado. E enquanto Ana ia fazer o movimento, Lucas começou a reagir. Seu corpo tremia. Ele gritou, uma onda sonora que desestabilizou tudo ao redor. E Ana ficou paralisada, sem saber se deveria se desesperar ou entender a cena. Não! Rafael gritou, mas já era tarde. A energia se intensificou, explodindo em uma luz ofuscante, que fez com que todos ao redor fechassem os olhos. Ana sentiu-se ser puxada para trás, uma força invisível. Ela gritou, mas o som dela se perdeu na torrente. Naquele instante, tudo mudou. Lucas se destacou, seu corpo brilhar intensamente, revelando algo que Ana nunca poderia imaginar. Marcas luminosas começaram a surgir por todo o seu corpo, padrões que pareciam pulsar com vida. Aquela não era a criança que ela conhecia. As figuras encapuzadas ficaram paradas, os rostos cobertos, mas Ana sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a ruir sob uma nova luz. As revelações se desdobravam em sua mente, e a conexão dela com Rafael parecia mudar. A verdade sobre Lucas estava emergindo, enquanto o passado dela se tornava uma sombra do que eram antes. Um grito ensurdecedor ecoou na mente de Ana. A identidade de Lucas se revelava, e a imagem de Rafael tornou-se confusa. Nesse momento, suas ligações, seus segredos e sua vida começavam a colidir. O que ela sabia sobre proteção e amor agora se misturava com perigos e verdades escondidas. E quando a luz se dissipou, Ana olhou nos olhos de Lucas. O pequeno que ela conhecia desaparecera, e em seu lugar havia uma nova Reali. Uma das figuras avançou em direção a Lucas,
mas Ana interveio segurando com todas as suas forças. Não! O desespero tomou conta dela novamente. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz iluminou o ambiente, seguindo-se de um choque que reverberou pelo lugar. Ana e Lucas foram lançados para trás, e a imagem da van começou a se desvanecer. Os encapuzados, agora visivelmente assustados, começaram a recuar. Algo estava mudando. Rafael gritou algo indistinto enquanto tentava puxar Ana e Lucas para longe do caos, mas era difícil ouvir. Então a mulher que havia aparecido, Clara, começou a gritar: Ana, saia do caminho! Com um movimento rápido, ela lançou uma mão em direção à van, e uma onda de energia surgiu, como se uma parede invisível tivesse sido erguida. Mas o que surpreendeu a todos foi o que aconteceu em seguida. Um dos encapuzados, em um acesso de fúria, começou a se transformar. As sombras que o cercavam começaram a tomar forma, como se puxassem vida de... Ele estava se contorcendo e em um instante havia se transformado em uma criatura grotesca. Uma mistura de homem e sombra, com olhos que queimavam como carvão. Ana ficou paralisada, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Ele não é apenas uma criança, ele é a chave. E nesse momento, tudo que Ana acreditava ter compreendido sobre Lucas estava sendo reescrito. A criatura avançou em direção a Lucas e o brilho do filho começou a desvanecer. Com um impulso, Ana se colocou na frente dele. Não! Você não vai levá-lo! O desespero em sua voz tomou conta. Tudo o que ela queria era protegê-lo, mas ela não sabia se poderia enfrentar essa coisa. Lucas, com os olhos cheios de luz, gritou, como se um novo poder estivesse despertando dentro dele. Mãe! E de repente a luz que emanava dele explodiu com tal intensidade que fez a criatura hesitar. Mas a cena foi interrompida quando outro encapuzado se destacou da multidão. Ele removeu o capuz, revelando um rosto reconhecível para Ana. Era Tiago, um ex-colega de escola que ela nunca imaginou se envolver nessa história. Um sorriso cruel se formou nos lábios dele. Descobrir a verdade pode ser sua ruína, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Naquele momento, Ana sentiu seu mundo desmoronar. Não só a verdade sobre Lucas estava sendo revelada, mas também todos os segredos que cercavam Rafael e sua história. Tiago tinha uma conexão profunda com eles, um papel que Ana não conseguia compreender. E como se as cartas estivessem sendo todas viradas de uma vez, Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não deixe que eles o peguem, Lucas! Clara gritou, enquanto a cena se tornava caótica novamente. O que eram figuras encapuzadas e sombras, agora se tornavam inimigos reais. E através do tumulto, a certeza de que a vida que conhecia estava prestes a ser irrevogavelmente alterada. Ana não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Clara, sua amiga, agora se mostrava parte de uma linhagem secreta. E Lucas, seu filho, era algo além do que poderia imaginar. O encapuzado se agachou, a transformação ainda incompleta, e a tensão no ar era palpável como uma corda prestes a romper. Lucas, mantenha-se próximo! Gritou Rafael, mantendo um braço protetor em torno deles. A luz que emanava do garoto pulsava, como se fizesse frente às sombras. Ana queria entender tudo, mas a confusão misturava-se com o medo. Claro que havia algo mais por trás de cada palavra. O que isso significa para nós? Pensou, sem saber que uma resposta devastadora estava prestes a surgir. Não é só isso, Ana. Antes que Clara pudesse continuar, a criatura em transformação berrou de dor, suas mãos se contorcendo, como se estivesse lutando contra algo interno.
Um olhar de choque cruzou o rosto de todos, enquanto as sombras pareciam se expandir, cobrindo mais do que o chão. Então, no meio do caos, a van preta disparou em direção a eles, como o... Você realmente acreditou que poderia escapar, Ana? Ele olhou nos olhos dela, e tudo que Ana conhecia começou a desmoronar. Você nunca deveria ter sabido. Isso é muito maior do que você pode imaginar. Uma onda de tensão percorreu Ana, enquanto Lucas olhava para o rosto do pai. Mãe, o que está acontecendo? Ele parecia assoberbado, sua luz começando a falhar. O grito de Lucas ecoava em sua mente, apagando qualquer impulso de proteção. O garoto estava perdendo o controle. Clara, ajude-o! Gritou Ana, mas Clara estava fixa na visão de Tiago, como se estivesse hipnotizada. Tiago, o que você quer? Ana insistia, a sua voz voltando a ser firme. Quero o que é meu, ele respondeu, apontando para Lucas, e uma risada gélida escapou de seus lábios. Ele é um recurso que não podem deixar escapar. Você não consegue imaginar o que os poderes dele podem fazer. O tom dele era de quem tinha um plano que ultrapassava a sua compreensão. As sombras começaram a se reunir em torno da criatura que antes era humana, e de repente uma voz ressoou, um eco que fez com que Ana e todos ao redor estremecessem. Lucas, junte-se a nós! Você não pertence a esta mulher. Ana sentiu como se uma lâmina tivesse atravessado seu peito. Como poderiam querer Lucas? Ele era apenas uma criança. E sobre o que aquela voz estava falando? O mundo dela estava se desmoronando. Ela precisava protegê-lo. Mas no instante em que olhou para Lucas, tudo mudou. Seu filho estava brilhando como nunca. Sua luz agora quase ofuscante. Ele se virou para juntar-se à voz sombria. Mãe, eu não consigo, é como se algo estivesse me chamando. Ana gritou. Não, Lucas! Você é meu filho! Não escute! Mas as palavras eram em vão. A transformação parecia estar acontecendo rápido demais. E então, em um ato inesperado, a criatura que observara se voltou e estendeu a mão humana em direção a Lucas. Você tem que aceitar sua verdadeira natureza. Um impacto sonoro cortou o ar, e em meio aos gritos de desespero, o corpo de Lucas começou a brilhar ainda mais forte, e de repente, tudo explodiu em uma onda de luz. A luz que emanava dele era intensa. Então, antes que Ana pudesse entender, a sombra se afastou, junto de Tiago e Clara, todos eles misturados em um redemoinho. Uma onda de dor atravessou Ana, e a multidão começou a gritar, fugindo em pânico. A visão dela se turvou, e como tantas vezes antes, a ideia de perder Lucas quase a fez desfalecer. Mas no último segundo, a luz finalmente se dissipou e revelou algo que ninguém poderia prever. Lucas não estava mais ali. No seu lugar, um ser imenso, parcialmente humano, parcialmente luz, uma criatura que continha todo o poder do universo. Aos olhos dela, o que restava de seu filho se tornara uma força primordial. O que eu fiz? Ana sussurrou angustiada. A presença imponente agora virou-se para ela, e Ana sentiu dores e medos se elevando no peito, mas também uma centelha de esperança. Você ainda é minha mãe? A voz do novo Lucas soou como um eco, quebrando seu coração. Ana queria gritar, mas os sons ao redor se tornaram confusos. A verdade não estava apenas nas sombras ou nas revelações, mas em Lucas e o que ele se tornara. Ela se sentia perdida, sem saber se amava ou temia aquele novo ser.
É claro que no fundo havia mais perguntas do que respostas. Elas se amontoavam na mente num caos. Enquanto o novo Lucas observava, Yana percebeu que a luta estava longe de terminar. Uma batalha maior a aguardava. E com isso, perguntas que ela nunca imaginou contradizeriam a realidade que havia conhecido. O que eles iriam enfrentar? Ana estava paralisada, olhando nos olhos do novo Lucas. Aquela criatura brilhante que substituíra seu filho. O que ela deveria sentir? Medo, orgulho, amor? Tempo parecia ter parado e a tensão no ar era quase palpável. Você ainda é meu filho? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro. A luz ao redor deles pulsava, e a criatura com a forma do garoto apenas a encarava, a expressão serena, mas triste. E você, mãe, pode me aceitar assim? A voz de Lucas ressoou, cada palavra carregada de um peso indescritível. Ana sentiu o coração apertar. O que está acontecendo, Lucas? E nesse momento a van preta fez uma curva abrupta. As portas se abriram e figuras encapuzadas surgiram, como sombras da escuridão, cercando o que restava de esperança. Um deles, armando-se com um dispositivo que parecia uma arma, olhou para ela e sorriu, um sorriso que derretia o coração. Você se esqueceu de algo, Ana. E antes que pudesse compreendê-lo, 2 gestos fluidos, rápidas reverberações e o ambiente se transformou em caos. O homem disparou. A luz mágica que emanava de Lucas se apagou, como se uma cortina houvesse sido puxada. Ana conseguiu ver a flecha de luz viajando em direção ao homem encapuzado. Mas antes que atingisse seu alvo, ele alastra um campo negro em volta. Absorve. Você não pode me deter, criança. Ele gritou, e naquela fração de segundo, a realidade pareceu se distorcer. Lucas começou a se contorcer, as mãos se contraindo. Não, mãe! A voz dele era um eco, cada som rasgando o silêncio ensurdecedor que seguia. E a luz que se apagava levou Ana à beira do desespero. Lucas! Mas quando ela olhou para o menino, havia uma mudança. Ele não era Tobias, mas uma forma nebulosa da energia, se retorcendo sob a pressão da sombra. Tiago avançou. Seus olhos reluzindo com uma intensidade que Ana não poderia esquecer. Agora você vê, Ana? Lucas não é apenas uma criança. Ele é a ponte, mas não apenas para o que sabemos. Ele é a chave do nosso futuro e do nosso passado. E você? Você deu a ele a força que nenhum de nós poderia imaginar. Os outros encapuzados olhavam enquanto Lucas lutava, suas sombras tremendo, puxando e puxando cada pedaço de luz dele. Ana sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Que passado! Que futuro! O que você está dizendo? E então, no meio da confusão, um som estrondoso ecoou pelo parque. Um objeto colossal apareceu no céu, um portal. As cores estavam misturadas como um arco-íris escorrendo. Você não pode ter Lucas. Tiago, Ana gritou. Um grito desesperado que se misturava ao barulho ensurdecedor do portal. Ah, mas você não sabe. E ele sorriu novamente, agora revelando um conhecimento sombrio. Você é a razão pela qual Lucas pode acessar o poder total. E se eu precisar dele, precisarei de você também. As palavras foram um soco no estômago dela. O que você está dizendo? Tiago se aproximou lentamente, as sombras dançando em sua figura. Você me deixou com uma escolha, Ana. Legacy, ele é seu filho, mas é também o descendente de uma linhagem ancestral obscura. E agora você também faz parte disso. Ana hesitou. Como assim?
O que você quer dizer com tudo isso? O nó na garganta se apertou. A realidade estava quebrando em pedaços e os segredos subiam à superfície. Diga-me a verdade! Tiago deu um passo à frente. Então o portal se abriu mais, revelando figuras maiores, formando uma linha de sombra. Essas não eram criaturas quaisquer. Eram formas de quem ela já ouvira falar. Os antigos de uma era, e a verdade se revelou. Ele não é apenas seu filho, Ana. Ele é a chave para um legado de poder que você não consegue imaginar. E você, minha querida, sempre foi a guarda dos segredos mais profundos. Ele olhou para ela, a expressão feroz. E agora você deve escolher, juntar-se a nós ou perder Lucas para sempre. E com isso a chance de um novo começo. Toda a verdade que Ana pensara conhecer desmoronou. E com isso, a pergunta pairava no ar. O que ela realmente sabia sobre si mesma? O que Lucas realmente era? E o que essa escolha significava para o futuro deles? O pânico começou a se instalar, enquanto a realidade girava a milhares de quilômetros por hora. O que estava por vir? A luta estava apenas começando. Ana sentiu sua respiração falhar. O portal rugia e as figuras sombrias ao fundo se aproximavam lentamente. Tiago tinha um sorriso gélido, como se fosse o executor de um plano maligno. Os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos, mas a única coisa que importava era Lucas. Eu não vou deixá-lo, ela gritou, a determinação batendo forte em seu peito. A luz em Lucas estava se apagando, e isso era insuportável. A criatura diante dela retorcia, a luz dentro dele lutando contra as sombras. Mãe! Ele chamava, e Ana mal conseguiu reconhecer a voz. Tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Mas a conexão entre eles era visível. Ela não podia deixar que o apocalipse começasse ali, naquela tarde ensolarada. Lucas, confie em mim! A voz dela soou firme, mas seu coração batia freneticamente. Tiago, rindo, estava a só alguns passos de distância. Você realmente acha que pode detê-lo? Você é apenas uma mãe, entre tantas. Uma mãe que sabe lutar. Ana respondeu enquanto uma onda de calor a envolvia. Algo dentro dela despertou, um poder que nunca imaginou que tivesse. E como um eco, a luz de Lucas começou a brilhar novamente. Tiago hesitou e a criatura atrás dele grunhiu, como se percebesse a luta do pequeno. O que está acontecendo? Ele se virou e a dúvida realmente atravessou seu olhar. Ana tomou essa chance. Lucas, você é mais forte do que qualquer um aqui. Mostre a todos que você é meu filho. Lucas ergueu a cabeça, as marcas no rosto brilhando. Com um movimento, ele respirou fundo e soltou um grito poderoso. Uma onda de luz ofuscante rompeu de seu corpo, empurrando as sombras para longe, como se fossem poeira levada pelo vento. Ana viu Tiago cambalear, os encapuzados perdendo a firmeza nos pés. A luz tinha o poder de desmantelar a escuridão, e naquele momento, a certeza invadiu seu ser. Lucas não era apenas especial, ele era a esperança que todos esperavam. Agora, ela gritou, chamando sua força. Vamos juntos! E velozmente, Ana avançou, unindo-se à energia radiante de Lucas. O impacto foi como um raio, atravessando o caos, unindo mãe e filho em uma única força. A luz se expandiu, formando um escudo em torno deles. Tiago, agora ciente de que havia subestimado aquele brilho, recuou, mas não antes de liberar um grito de fúria. Vocês não escaparão, isto não acabou. Ele prometeu, mas as figuras encapuzadas começaram a se dissipar sob a pressão da luz, vaporando como nuvens de fumaça. No instante seguinte, todos ao redor foram engolidos pela luminosidade.
E logo, tanto Ana quanto Lucas se encontraram de volta ao parque, sem vestígios das figuras sombrias. Apenas a luz do sol caindo sobre eles como um abraço caloroso. Ana olhou para Lucas, agora visivelmente saudável e seguro. Ele sorria, a luz em seu coração ainda queimando forte. "Mãe, eu te amo!" ele exclamou, e o mundo ao redor deles ressoou com a força de sua feição. Suas palavras eram verdadeiras. Eu posso ser mais. Nós podemos ser juntos. Sim, meu amor, Ana respondeu, o coração se enchendo de orgulho. Sempre fomos, sempre seremos. Nesse momento, a conexão deles se tornara ainda mais forte, transcendente, uma linha inquebrantável de amor. Mas, enquanto se abraçavam, uma sombra escura ainda se esgueirava nas bordas da sua felicidade. O que Tiago havia dito permanecia ecoando em sua mente, sobre o legado e a luta que se avizinhava. E, mesmo que o caos temporariamente tivesse acabado, Ana sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O futuro era incerto e a guerra ainda não havia terminado. Com um último olhar para Lucas, Ana sentiu uma tempestade de emoções. Poderia abraçar essa nova realidade e sobreviver a tudo isso? Uma nova jornada começava e nada seria como antes. Se você passou por essa aventura até aqui, eu tenho um pedido muito urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esclareça sua empolgação e esmague o botão de like agora. Isso ajuda a alimentar o algoritmo e mostra que você está aqui para as próximas emoções. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que veio a seguir. E por fim, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este daí.